Mais uma vez, estamos juntos aí, galera. Saudações a todos. Desde já eu peço aí que se inscrevam no canal que não é inscrito. Comentem aí. Se você gostou do vídeo, comentem. Compartilhem, dê o like aí para que o nosso canal cresça, né? E que possamos cada vez mais alcançar mentes e corações, para que haja reflexão, para que de fato haja, né, um pensamento crítico, né? E não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, né? Então, senhores, continuando aqui o último vídeo que eu falei sobre a pesquisa do IBGE, parece que ela se estendeu para o Nordeste, e a constatação é que nessas regiões tem mais templos religiosos do que escolas e hospitais. Nada contra os templos religiosos, nada contra a religiosidade, a fé alheia, mas o que nós analisamos aqui é o conteúdo que tem nesses templos, tendo em vista que hegemonicamente se trata aí do avanço do pentecostalismo e do neopentecostalismo. Não sei se vocês sabem, ambos os movimentos têm origem nos Estados Unidos, né? Enfim, e culturalmente o Brasil ele sempre é influenciado pela cultura norte-americana, né, senhores? Né, uma nação imperialista que seja, ela não domina as nações inferiores apenas pela força das armas, mas também pela cultura, né? Então recomendo os senhores pesquisarem sobre isso, e nós vemos que realmente tem avançado. Eu explico nos últimos vídeos, de fato, o quão isso é nocivo para o país, não pelo movimento em si, né? Mas de fato, o que de fato vem ocorrendo, né? Porque quando você faz críticas, né, a esses movimentos, tanto o pentecostalismo como o neopentecostalismo, você vai ouvir dizer: não, você está atacando os valores cristãos, está perseguindo os cristãos, e o X da questão é que nesses locais não tem cristianismo, não tem valores cristãos, porque cristianismo subentende o quê? Doutrinas de Cristo, né? Ensinos de Cristo. Nesses locais não florescem os ensinos de Cristo. Esse é o grande engano, é o grande engodo. O que floresce nesses locais é o farisaísmo, é o fingimento, é o falso moralismo, né? É o teatro, é a hipocrisia, tudo aquilo que Jesus condenava nos líderes religiosos do seu tempo, né? Eles vêm com o rótulo de cristãos, mas na verdade o que eles praticam ali dentro é extorsão, o que eles praticam ali dentro é charlatanismo, estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, manipulação política, manipulação das massas, a religião pentecostal e neopentecostal sendo utilizado como instrumento político de controle das massas, principalmente as massas periféricas. Tudo isso que de fato acontece na prática ali dentro. Obviamente, eles vão vir com rótulo de cristãos, vão até falar no nome de Jesus, mas Jesus, o próprio Jesus diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, né? Então a gente vê que a prática é bem diferente do rótulo e do discurso, né? São práticas de fato que podemos dizer são práticas, tanto à luz da Constituição como na luz do Evangelho, são práticas criminosas. E João 10,10, só para vocês sentirem o quão o sistema religioso ele de fato ele quer te enganar, ele quer de fato te manipular com mentiras. João 10,10, eles vão ensinar que o ladrão que veio senão para matar, roubar e destruir, se trata do diabo, se trata de Satanás, o que não é verdade, senhores. João 10,10, você vai ver todo o capítulo de João 10, Jesus vai usar ali as seguintes expressões. Ele vai usar a expressão ladrão, salteador, estranho e mercenário. Ali ele está se referindo a quem? Aos líderes religiosos de Israel naquele contexto, que eram os fariseus, né? Ele começa o texto dizendo assim, João 10, 1 e 2.
Na verdade, ou seja, é uma fala enfática, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Já começa aqui com o termo ladrão e salteador, né? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, quem é a porta? A porta é o próprio Jesus. Jesus diz que eu sou a porta, quem entrar por mim se salvará, entrará, sairá e encontrará pastagem. Mas tem uma galera aí que de fato eles querem se apoderar daquelas ovelhas pulando o muro, ou seja, não entrando pela porta, ou seja, não passando pelo crivo do evangelho. Não, de fato, praticando ali diante daquelas ovelhas o evangelho. Não, eles vão até usar o nome do evangelho, o nome de Jesus, mas as práticas deles vão ser outras. Não vão ser práticas de ensino de Jesus, né, de amor, perdão, enfim, de fato dar a vida pelas ovelhas, como o próprio Jesus diz, né, que uma coisa importante que os senhores têm que entender, que o mercenário, ele não é pastor. Quem é o mercenário? O mercenário é aquele que cuida das ovelhas em troca de pagamento. Esse é o mercenário. Então o mercenário, Jesus deixa claro, ele não é pastor. Mercenário é mercenário e pastor é pastor. O pastor, ele não tem por objetivo o pagamento, ele tem por objetivo as ovelhas. Ele quer o bem-estar das ovelhas a qualquer custo. Ele está preocupado com as ovelhas, ele não está preocupado com o pagamento. O mercenário não, o mercenário está preocupado com o pagamento. E Jesus deixa claro que o mercenário não é pastor. Porque o mercenário, quando o perigo vem para as ovelhas, ele abandona as ovelhas. O pastor não. O pastor, ele dá vida pelas ovelhas mesmo quando a ovelha está em perigo. Então Jesus deixa claro o seguinte, ó, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, ou seja, aquele que de fato passa por mim, pelos meus ensinos e que aplica os meus ensinos ao povo, esse é o pastor das ovelhas. Agora, o que não faz isso, ele chama, claro, é ladrão e salteador. Então, na luz do evangelho, o que é feito aí nesses templos pentecostais e neopentecostais é banditismo. E o próprio Jesus deixa claro aqui, ladrão e salteador. Porque ali, a prática ali não é prática de caridade, não é prática de filantropia, até usam a espiritualidade, né, mas com o intuito de quê? De extorsão, de enganar, né, de enriquecer ilicitamente, de se lavar dinheiro, de se fazer manipulação política, né, de manipular a massa ali ao seu bel prazer. Entende? Até vamos falar de espiritualidade, mas para enganar, com o intuito de enganar, não com o intuito de ver o bem-estar das ovelhas, né? Então, senhores, o que vemos de fato se expandir no Brasil não é cristianismo, não é evangelho, né? Porque cristianismo se subentende o quê? Ismo, doutrina, Cristo, ou seja, doutrinas de Cristo, do ungido, né? E nós sabemos que por diversas vezes na história o poder político utilizou a religião como instrumento ideológico político de controle das massas. E hoje não é diferente. O grande instrumento ideológico político de controle das massas é o pentecostalismo e o neopentecostalismo, porque eles adentram dentro das comunidades carentes, né? É um ponto aqui importante. Por que Jesus se refere aos líderes religiosos do seu tempo como ladrões, salteadores, estranhos e mercenários? Porque eles tiravam proveito do povo. Eles conduziam o povo. Jesus chama até eles de condutores cegos, né? Eles estão cegos guiando uma massa de outros cegos. Ele fala, se um cego guiar outro cego, ambos vão cair o quê? No buraco. Ambos vão se lascar, né? Mas eles procuravam tirar, de fato, um proveito daquele povo que já era oprimido pela política, naquele contexto, a política romana, com os seus altos impostos, com o seu poder bélico, né, com toda a corrupção política romana. Você ainda tinha o sistema religioso, obviamente que o sistema político iria se aproveitar do poder de convencimento do sistema religioso, porque historicamente sempre foi assim. O poder político sempre vai utilizar o poder religioso como instrumento ideológico de controle das massas. Então, os líderes religiosos, mesmo diante daquela opressão
naquele contexto romano, onde gerava-se muito empobrecimento, eles ainda tiravam um proveito daquela situação de caos, né? E hoje, como eu explico nos vídeos anteriores, dentro da realidade do neoliberalismo, do capitalismo neoliberal, que de fato promove todo o caos no país, né? Toda a estagnação econômica, endividamento do Estado, endividamento das famílias, empobrecimento da própria classe média dos pobres, você vai ter o sistema religioso, né, tirando proveito disso, vindo com um discurso, né, de Cristo, né, do Evangelho, mas no fundo as práticas são práticas de fato extorsivas, né, são práticas patrimonialistas, né, muitos vão se aproveitar para extorquir o trabalhador pobre, ter controle de 10% de suas rendas e com isso construir patrimônios magníficos. Então é de fato isso que prospera no país. E o Jesus, ele adverte o povo, né, lá em João 10, porque ele diz que o ladrão ele veio senão para matar, ou seja, esse pessoal tá aí para matar mesmo, matar, se possível for, matar fisicamente, matar espiritualmente, matar de todas as formas. Roubar, que são ladrões, ele veio para roubar, te extorquir em 10% do seu ganho, né? E destruir. Destruir você mesmo, tornar você um escravo do sistema religioso, entende? Então, senhores, eu recomendo que os senhores assistam lá o vídeo que eu falo dos pastores da nação, que eu entro com mais profundidade nessa questão histórica. Eu até cito que na Grécia Antiga, pastor é uma referência a reis e governos. Homero, na sua obra Ilíada, se refere a pastores como reis e governos. Eu explico lá com muita clareza, tá? E não se engane, senhores. Ladrão que veio para matar, roubar e destruir, é esse sistema aí que nós estamos vendo cada vez mais se expandir no país, cada vez mais tendo poder político, poder econômico, né? Os templos, a finalidade é justamente para isso, para ter cada vez mais ganhos financeiros, cada vez mais ter capital político. O objetivo é esse, senhores. Entende? E isso Jesus adverte lá em João 10:10, dizendo que o ladrão ele veio senão para matar, roubar e destruir. E todos aqueles que entram no curral e não passam pela porta são ladrões e salteadores. Jesus, quando ele entrou no templo e viu o comércio, ele fala: ó, vocês transformaram a minha casa de oração em covil de ladrões e salteadores. É banditismo. O que cresce no Brasil não é cristianismo, não é valores cristãos, não é evangelho coisa nenhuma. O que cresce no Brasil é banditismo em nome de Jesus. E o pior, líderes religiosos querendo se passar por Jesus, né? Querendo de fato que você ignore os ensinamentos de Jesus e siga os ensinamentos deles, né? Que é o famoso fermento dos fariseus, que Jesus manda a gente tomar cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que é o falso moralismo, que é o fingimento, que é toda essa mentirada que o sistema religioso ele promove. E o pior de tudo, senhores, o povo evangélico não conhece evangelho. Isso é notável. O povo evangélico não conhece evangelho. Porque se conhecesse, não seguiria esses homens aí. O próprio Jesus disse que viriam muitos no nome dele, enganariam a muitos, né? Ou seja, pastor hoje diz que é ungido. Ungido é Jesus, porque a palavra Cristo significa ungido, né? Jesus diz: o Espírito do Senhor é sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas, dar vista aos cegos, libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Cristo é Jesus, ele é ungido. Ungido não é pastor pentecostal e neopentecostal, e as pessoas estão sendo enganadas, né? Porque, de fato, aqui no Brasil a gente tem a cultura me engana que eu gosto. Então, galera, tamo junto aí. Espero que o vídeo tenha servido para esclarecer muita coisa. Mais uma vez, saudações.